Eu só usei o Craigslist uma vez na minha vida. E na única vez que o usei, fiquei com um gosto muito amargo na boca. Aqui está o motivo. O cara postou um anúncio de uma mesa de ping-pong que eu queria comprar para o meu colega de quarto e eu. Marcamos um horário para que eu fosse buscá-la naquela noite. Tive que remover os bancos traseiros da minha caminhonete para conseguir encaixá-la. Cheguei em frente à casa do sujeito e mandei uma mensagem dizendo que estava lá. Vi a porta aberta, então saí da minha caminhonete e fui até a porta da frente para cumprimentá-lo. Estendi a mão para um aperto de mão, mas acho que ele não viu meu braço. Então, depois de alguns segundos constrangedores, abaixei a mão. Ele disse com sua voz rouca de fumante para segui-lo até o porão. Toda a casa tinha um cheiro característico, não exatamente um cheiro ruim ou preocupante, mas algo meio amadeirado e enfumaçado. Chegamos ao porão, e lá estava a mesa de ping-pong bem no meio do quarto. De repente, ele disse: "Ah, droga, preciso encontrar as raquetes." Ele correu de volta a escada acima e pediu que eu esperasse ali. Esperei um tempo lá embaixo, presumindo que ele tinha perdido as raquetes e estava tendo dificuldade em encontrá-las. Comecei a bisbilhotar um pouco pelo porão, olhando para suas fotos e coisas do tipo. Era estranho. Ele tinha fotos emolduradas espalhadas pelos móveis, mas todas eram apenas fotos dele, sem membros da família. Havia uma onde ele estava pelo menos com um cachorro, mas era praticamente só isso. Acho que se passaram 10 minutos e eu ainda estava preso lá embaixo. Então comecei a me intrometer ainda mais. Havia uma sala de lavanderia armazenamento nos fundos do porão que comecei a observar. Por algum motivo, havia uma gaveta na escrivaninha que estava meio aberta. Abri completamente e descobri fotos antigas em Polaroid. Mas essas fotos eram horríveis e perturbadoras. Todas eram de uma garota amarrada a uma cadeira, com a boca coberta com fita adesiva. Havia também pastas amarelas empilhadas ao lado das fotos, todas rotuladas de A a Z. Eu não tive coragem de abrir as pastas para ver o que tinha dentro. Peguei meu telefone para tirar fotos do conteúdo da gaveta e planejava enviá-las imediatamente para os meus amigos, mas não tinha sinal lá embaixo. Definitivamente era hora de sair. Corri de volta até a porta no topo das escadas, mas meu pesadelo só piorou quando descobri que a porta estava trancada assim que tentei a maçaneta. No entanto, ouvi a voz rouca do homem do outro lado da porta pedindo desculpas, dizendo que a porta tinha sido trancada acidentalmente e que ele iria procurar a chave rapidamente. Não disse uma palavra em resposta. Examinei o buraco da fechadura de perto, corri de volta pelas escadas até a escrivaninha do homem. Peguei 3 chaves de fenda de tamanhos diferentes e tentei cada uma na fechadura da porta. A menor das chaves de fenda conseguiu se encaixar na fechadura retangular, permitindo-me girá-la o suficiente para destrancar e abrir a porta. Não parei para olhar ao redor. Simplesmente corri para fora da porta em direção ao meu carro. Não olhei para trás para a casa. Apenas dirigi até a delegacia de polícia mais próxima, mostrei as fotos, dei o endereço e disse onde encontrar as fotos. Isso foi o suficiente para eles iniciarem a investigação. Alguns dias depois obtive todas as informações. O homem fazia parte de uma rede de conteúdos infantil na Deep Web, e era assim que ele ganhava a vida. Aparentemente, por que ele decidiu me trancar em seu porão, isso está além de mim. Não tenho a menor ideia do que ele pretendia fazer comigo, mas obviamente não era algo bom. Quando eu era adolescente, costumava fazer babá. Aos 14 anos, cuidei de um menino de 6 anos chamado Cody uma vez. Seus pais me deixaram com poucas instruções, apenas para pedir uma pizza para o jantar e não deixá-lo entrar no quarto deles. Eles também me deixaram com um comentário interessante. Cody costumava agir de forma diferente das outras crianças e costumava falar sozinho ou com seu amigo imaginário, especialmente quando brincava com seus brinquedos. Era um dia chuvoso por volta do meio-dia, e eu estava assistindo a um programa antigo de Wipeout, que costumava passar na TV nos anos 2000. Cody estava no chão brincando com seus brinquedos que estavam espalhados pela sala de estar. Cody continuava usando o nome Agnes, como se estivesse brincando com outra criança que estava sentada na frente dele. Um dos brinquedos que estavam do outro lado da sala ativou-se do nada. Achei estranho porque o brinquedo era um daqueles cubos pequenos com uma manivela onde você tinha que puxá-la para baixo.
e uma simulação de corrida aparecia na tela. Era o tipo de brinquedo que exigia esforço para ser ativado, mas ele se ativou sozinho. Perguntei a Cody como isso era possível, e ele me olhou e disse que Agnes estava brincando com ele. Tenho que admitir que fiquei um pouco perturbada ao ouvi-lo dizer isso. Peguei o brinquedo e o desliguei. Naquela noite, na última hora de espera pelos pais dele, eu estava no banheiro me lavando, quando ouvi uma batida na porta. Cody, eu disse. Abri a porta, mas Cody não estava lá. Olhei para o corredor em busca de Cody, e uma das portas no final do corredor começou a se abrir lentamente, muito lentamente. Apaguei as luzes do banheiro e entrei no quarto, esperando encontrar Cody tentando me assustar. Em vez disso, Cody estava sentado na cama, no canto mais distante do quarto, olhando para mim. Perguntei a ele quem havia aberto a porta e ele respondeu: Agnes. Agora, realmente assustada, peguei Cody e o levei para a sala de estar, onde passei o resto do meu turno até os pais dele voltarem. Não mencionei nada das coisas estranhas que aconteceram, mas quando eles entraram em contato comigo algumas semanas depois, para cuidar de Cody novamente, eu nunca mais liguei para eles. Eu morava em uma pequena cidade universitária, e meu prédio de apartamentos ficava a uma curta distância a pé da área do bar e do centro da cidade. Em uma noite de semana, saí na varanda da frente para fumar 1 ou 2 cigarros, pois estava acordado até tarde estudando. Levei meu livro didático comigo e me sentei nas escadas enquanto fumava. Uma garota que eu nunca tinha conhecido antes, mas que morava em um apartamento ao lado, no térreo, chegou em casa vinda do centro da cidade. Ela estava sozinha e dava para perceber pela forma como andava que tinha bebido. Ela entrou em seu apartamento e mal conseguiu fechar a porta quando um cara que surgiu do nada bateu na porta dela. Ela abriu a porta e eu notei que ele se apresentou, o que era estranho, já que era por volta das 2:30 da manhã. Quem vai até o apartamento de uma garota desconhecida a essa hora? Decidi ficar do lado de fora e prestar atenção. Eles acabaram conversando por mais de 10 minutos. Mais tarde, ela reconheceu o quanto a situação era estranha, mas não sabia como encerrar a conversa. Ele fazia coisas assustadoras, como acariciar o cabelo dela pelo menos 3 vezes e tentava se aproximar lentamente dela na porta. Fiz questão de ser barulhento com meu livro didático para que ele soubesse que eu estava lá. E ele desapareceu tão misteriosamente quanto apareceu. Ligamos para a polícia e, dias depois, eles fizeram a garota e eu nos sentarmos com um artista de retratos falados. Assim que o retrato foi divulgado, houve uma enxurrada de ligações. O sujeito acabou sendo um tarado em série que seguia garotas sozinhas em casa, vindas de bares, e fingia ser um motorista de táxi oferecendo uma carona. Essa garota teve sorte porque morava tão perto dos bares que ele não teve a chance de usar o truque do táxi. Quando eu tinha 15 anos, tive minha primeira namorada. Nós morávamos em uma área de classe alta, com ruas muito tranquilas e pacíficas. Minha namorada, Casey, também morava a 2 quadras de distância, então eu podia caminhar até a casa dela quase todas as noites. Em uma noite de quinta-feira, durante as férias, quando eu não tinha nada para fazer, comecei minha caminhada em direção à casa da Casey. Já era um pouco tarde, mas eu não tinha um toque de recolher, então não importava muito. No entanto, logo comecei a ouvir barulhos ao meu redor, e quando digo ao meu redor, quero dizer principalmente atrás de mim. A primeira vez que ouvi foi o som de um arbusto sendo sacudido um pouco. Virei apenas a cabeça por 1 segundo sem parar de andar, apenas acelerando o passo. Quando cheguei à próxima quadra, ouvi outro barulho, um galho ou um pequeno galho se partindo. Parei dessa vez e me virei, mas só vi a rua vazia e os arbustos que se alinhavam ao longo de cada propriedade, separando as calçadas das propriedades das pessoas. Basicamente, ao lado da rua havia uma parede de arbustos, e não vi ninguém ou nada que pudesse estar fazendo esses sons estranhos. Acelerei ainda mais o passo e estava chegando à reta final para a casa da Casey. É claro que houve outro som, desta vez mais parecido com passos rápidos e leves. Virei novamente sem parar de andar. Ninguém à vista. Eu podia ver a casa da Casey agora. Liguei para ela e ela atendeu imediatamente.
Conte-lhe o quanto estava assustado porque continuava ouvindo barulhos. Caminhei ao redor dos arbustos que cercavam a entrada da garagem dela e entrei na propriedade. Notei que ela estava olhando pela janela do quarto lá em cima. Ela acenou para mim enquanto falava ao telefone e eu acenei de volta. Então ela me perguntou quem era aquele cara bem atrás de você. Virei-me imediatamente e vi um homem adulto totalmente crescido agachado, caminhando a cerca de 10 pés atrás de mim. Gritei e corri para a porta batendo nela. O homem me agarrou e tentou me colocar em algum tipo de estrangulamento, mas ele desistiu e fugiu rapidamente. A mãe da Casey abriu a porta com uma expressão de consternação no rosto. Ela me deixou entrar e fechou a porta assim que a Casey correu até mim. Eu estava sem fôlego e senti meu coração batendo 1000 vezes por minuto. A mãe da Casey me abraçou e fez algumas perguntas. Depois ligou para a polícia para alertar sobre um homem perigoso perambulando pela cidade. A mãe da Casey me deixou passar a noite por razões óbvias e ela me levou para casa no dia seguinte. Sempre fui um entusiasta dos esportes radicais, desde que era criança, escalando montanhas, fazendo parasailing e mergulhando com cilindro. No entanto, sempre fui um ávido esquiador. Eu costumava ir esquiar no interior do estado pelo menos 10 vezes por temporada, às vezes com amigos, às vezes sozinho. Um amigo meu, a quem todos chamavam de Q, concordou em ir comigo ao interior do estado acampar para praticarmos esqui na região selvagem, o que basicamente significa esquiar fora das áreas patrulhadas de resorts de esqui, longe das trilhas demarcadas. Foram 3 horas de carro e uma boa quantidade de off-road para chegar às colinas. Estacionei meu caminhão na base de uma área que parecia promissora, cheia de colinas, mas parei ali porque não conseguia dirigir muito mais adiante devido à densa floresta. Coei e eu descarregamos o caminhão com todo o nosso equipamento, incluindo os esquis e equipamento de acampamento. Depois caminhamos cerca de 1/4 de milha, o que foi um esforço incrível com todo o equipamento que estávamos carregando. Encontramos um lugar perfeito para montar acampamento, perto do pé de uma colina, em uma clareira entre as árvores. Montar a barraca e descarregar sacos de dormir e outros equipamentos foi a nossa primeira prioridade. Quando tudo isso estava pronto, começamos a subir a colina para explorar a área. Fizemos uma boa quantidade de caminhadas, mas também conseguimos esquiar bastante. Em um momento, Kay e eu nos perdemos enquanto esquiávamos por uma colina maior. Eu assumi que nos encontraríamos na base, ou o encontraria eventualmente. Verifiquei o rádio comunicador apenas para ver se ele tinha respondido, mas ele não respondeu, o que significava que provavelmente ainda estava descendo a colina. Em certo momento, enquanto eu caminhava com os esquis no pé da colina, encontrei outra pessoa, outro esquiador. Ele parecia muito amigável debaixo de uma máscara de esqui, perguntando onde estavam as melhores colinas e se estávamos acampando. Ele tinha seus esquis presos em uma mochila laranja. Apontei para a colina que acabara de descer e também indiquei a direção do nosso acampamento. Ele disse que ele e sua esposa estavam procurando um bom lugar para acampar perto de outras pessoas e perguntou se eu poderia levá-lo ao nosso acampamento. Apesar de não querer realmente voltar até lá, senti que deveria ser uma boa pessoa e ajudar esse homem e sua esposa. Peguei meu rádio novamente e avisei Ku que estava indo de volta ao acampamento por um tempo. Comecei a guiar o homem que estava atrás de mim. De repente, comecei a ouvir estática do outro lado do rádio. Parecia que alguém, provavelmente Q, estava tentando falar comigo, mas a conexão estava ruim. Não havia muito que eu pudesse fazer além de voltar para a colina depois. Levou um tempo considerável de caminhada e conversa fiada com o homem até chegarmos ao acampamento. Eu me virei para ele e sorri sob a máscara de esqui, o que percebi instantaneamente ser inútil. Ele parecia muito grato, mas quando perguntei onde estava sua esposa, ele não respondeu. Em vez disso, começou a se aproximar de mim de uma maneira mais intimidante. No começo, não pensei muito nisso, mas algo em relação a AOS e seus esquis e mochila me chamou a atenção. Eles pertenciam a Q. Por um momento pensei, será que este é o Q? Está me pregando uma peça? Mas não era possível. A voz era muito diferente da de Q. O homem estava a poucos metros de mim nesse ponto e estava se aproximando de maneira mais ameaçadora. Entrei em pânico
e pulei na barraca para pegar minha pistola de sinalização em minha mochila. O homem agarrou minha perna, que estava para fora da barraca, e em seguida senti um formigamento intenso e agudo na perna, como um choque elétrico intenso, seguido por uma sensação de queimação. Gritei de dor enquanto conseguia pegar a pistola de sinalização e empurrei a porta da ventilação para apontá-la para o homem. Imediatamente, ele recuou com as mãos para o alto e foi quando percebi a faca cravada profundamente na minha perna. Ordenei que o homem me dissesse onde estava meu amigo, e ele respondeu rapidamente que estava perto da base da colina onde ele me encontrou. Disse ao homem para ficar parado enquanto ligava para o 91 para pedir um resgate imediato, mas ele fugiu facilmente enquanto eu estava ao telefone. Com apenas um tiro de sinalização, não havia muito que eu pudesse fazer. Pareceu que esperei ali no frio com minha perna sangrando para sempre, até que finalmente o som reconfortante de um helicóptero de resgate sobrevoou e eu disparei minha pistola de sinalização. Não consigo acreditar que realmente fui resgatado por um helicóptero e ajudei a localizar meu amigo deitado na neve no meio da colina. Ele estava inconsciente e também tinha sido esfaqueado 2 vezes na perna e roubado. Ele tentou falar comigo pelo rádio comunicador enquanto estava perdendo a consciência, mas a conexão estava ruim. Ambos fomos para o hospital, mas estamos bem hoje. Durante 14 anos da minha vida, nosso bairro não era o melhor, principalmente porque era uma área conhecida por ser habitada pelos Crips. Se você não sabe, os Crips são membros de uma das maiores gangues de rua de Los Angeles. Meu melhor amigo, a quem eu sempre chamava de Stevie D, morava 2 portas abaixo da minha. Tínhamos outros amigos, é claro, mas muitas vezes saíamos apenas nós 2. Costumávamos andar de bicicleta juntos pela cidade ou jogar videogames, coisas comuns de crianças. Quando tínhamos 12 anos, estávamos andando de bicicleta pelo bairro uma noite e decidimos visitar uma casa abandonada bem conhecida. Ela estava desocupada havia muitos anos, porque ninguém queria comprá-la por algum motivo. Quando chegamos de bicicleta na frente da casa, Steve apontou para a janela e disse: "Olha." Empurrei minha bicicleta um pouco mais perto da janela e foquei minha visão nela. Eu podia ver alguém espiando pela janela. Não conseguia dizer se estavam nos olhando ou não, mas definitivamente era o rosto de uma pessoa entre as cortinas. Foi extremamente estranho, considerando que o local estava abandonado há anos. Ficamos olhando por mais tempo do que deveríamos, talvez, e notamos algo mais que era estranho. A pessoa não mexeu o rosto nem um pouco. Nos aproximamos um pouco mais, no asfalto vazio. Na verdade, ao nos aproximarmos, parecia ser uma decoração de Halloween ou algo semelhante, como uma cabeça falsa. Isso significava que alguém tinha entrado na casa para colocá-la lá. Steve D e eu, sendo as crianças travessas que costumávamos ser, elaboramos um plano para entrar pelos fundos e verificar o local. Escondemos nossas bicicletas do lado da casa, atrás de uma moita crescida, e, em seguida, entramos no quintal. Para nossa surpresa, a porta dos fundos já estava destrancada, mas, pensando bem, não foi uma grande surpresa, considerando que alguém já havia arrombado a casa para colocar a cabeça falsa. Entramos na casa, mas não queríamos acender as luzes e revelar que estávamos lá. Estava escuro lá dentro, mas não totalmente escuro, então conseguíamos nos locomover. Chegamos primeiro à sala de estar, porque queríamos verificar essa cabeça falsa na janela. No entanto, o cheiro naquele cômodo era terrível. Peguei a cabeça da janela e imediatamente a deixei cair e gritei. Não foi porque ela era surpreendentemente pesada, mas porque também parecia ter pele real. Eu vi um líquido escuro escorrendo da base da cabeça que agora estava no chão. Era sangue. Era uma cabeça humana de verdade. Havia 2 rachaduras no teto acima de nós. Steve e eu nos olhamos de boca aberta. Corremos para a porta dos fundos e subimos nas bicicletas para sair de lá o mais rápido possível. Qualquer pessoa na nossa área descobriu em breve que a cabeça pertencia a uma vítima dos Crips, que aparentemente a colocaram lá como uma espécie de mensagem. Não acredito que alguém soubesse toda a história, mas havia uma boa chance de que quem colocou a cabeça lá ainda estivesse na casa, porque Steve e eu ouvimos barulhos no teto acima de nós, como se alguém estivesse descendo as escadas.
Meu avô recentemente me contou uma história. Era sobre um cavaleiro. Ele estava levando seu cachorro para passear, um pequeno Boston Terrier chamado Henry, que ele nomeou em homenagem a um velho amigo que faleceu. Meu avô mora em uma fazenda a cerca de 2 horas de nós e não acontece muito por lá. Ele mora com sua esposa Maria, com quem se casou há uns 15 anos. Todos os dias, Maria levava Henry para um passeio de manhã e meu avô o levava para um passeio à noite, geralmente durante o pôr do sol. Meu avô estava passeando com Henry pelo caminho de terra habitual, que seguia ao lado da floresta, próxima à propriedade deles. Ele passou por outra pessoa na trilha e Henry instintivamente latiu e puxou na direção do desconhecido, como a maioria dos cães faz quando veem estranhos. Meu avô cumprimentou o desconhecido, que tinha o capuz de um casaco grande levantado, mas o estranho simplesmente passou sem sequer olhar para ele. Então ele e o cachorro continuaram a andar. Henry continuou olhando para trás de vez em quando e latindo, mas meu avô o repreendia e puxava a guia para que continuassem. Eventualmente, meu avô decidiu se virar para ver o porquê Henry estava latindo. O estranho que havia passado por ele alguns minutos antes estava o seguindo de trás de uma árvore a certa distância. Meu avô decidiu apressar o passo o mais rápido que pôde, apesar de sua idade avançada. Ele sempre carregava spray de pimenta em seu grande bolso do casaco, apenas como precaução. Ele estava se aproximando de casa quando, de repente, ouviu barulhos vindos das folhas no chão, a poucos centímetros atrás dele. Antes que pudesse se virar, sentiu o calor de uma luva cobrindo sua boca e nariz, impedindo-o de gritar ou respirar. Meu avô disse que conseguia ouvir Henry latindo e mordendo o estranho, o que pode ter ajudado a afrouxar um pouco o aperto do homem. Meu avô lutou para pegar o spray de pimenta de seu bolso. Quando conseguiu, o utilizou pelo menos 10 vezes e continuou a sprayar, mesmo depois do homem que o estava segurando o soltar e começar a gritar. Meu avô chegou o mais próximo possível de correr para escapar de volta para casa, mas ele estava perfeitamente bem. Uma noite, quando eu era bem jovem, eu estava na sala de estar assistindo ao meu desenho favorito. A TV estava bem alta, mas eu achei que podia ouvir minha mãe me chamando lá embaixo. Respondi chamando por ela, mas ela não respondeu, então supus que não conseguia me ouvir. Ouvia me chamar novamente, então desci para o porão. As luzes estavam apagadas, então pela metade das escadas chamei pela minha mãe. Ela não respondeu. Não sabia de onde ela poderia estar me chamando, mas uma coisa era certa. Ela não estava no porão. Comecei a subir as escadas, mas antes de chegar ao último degrau, ouvi a voz da minha mãe novamente, lá embaixo no porão, me chamando pelo meu nome. Olhei para baixo na escuridão e corri de volta até o topo das escadas. Acendi as luzes e fui até a metade das escadas olhando para o porão. Não vi minha mãe em lugar algum lá embaixo. De repente, uma onda de horror me dominou. Corri escada acima, basicamente chorando, chamando por minha mãe. Ela desceu correndo as escadas de cima, vindo do andar superior. E eu disse a ela que algo estava me chamando lá de baixo, e que parecia exatamente com a voz dela. Ela jurou que não tinha me chamado, e foi até o porão para verificar e me tranquilizar. No entanto, eu ainda não me sentia melhor. Tenho certeza de que ela não acreditou em mim, afinal eu era apenas uma criança. Mas eu sei com certeza que ouvi o que ouvi. Foi uma noite perigosamente tempestuosa. Todos na minha família estavam ocupados com suas próprias coisas. Eu estava no meu quarto assistindo TV, meus pais estavam na sala de estar vendo um programa de comédia e minha irmã estava jogando videogame lá em cima. Normalmente eu gostava de noites tempestuosas assim, porque me faziam sentir relaxado. Eu estava relaxado até que ouvi um estrondo monstruoso na minha janela. Pulei da cama e olhei para fora. Havia alguém do lado de fora da minha janela, mas a forte chuva que caía embaçava seu rosto. Ele começou a bater na minha janela, parecia que ele estava gritando por ajuda. Abri a janela só um pouquinho e ele gritou: "Eu estou ferido!" A chuva estava tão forte que eu tive que gritar para que ele fosse para a frente. Foi então que disparei contra a minha janela. Corri para a sala de estar para contar ao meu pai que havia um homem em apuros e gritando por ajuda lá fora. E então começaram as batidas e pedidos de ajuda na nossa porta da frente.
Meu pai estava prestes a abrir a porta da frente, mas eu o detive. Disse para esperar, porque não estava certo se era uma boa ideia. Nesse momento, o telefone tocou e na TV apareceu o identificador de chamadas do nosso vizinho da casa ao lado. Meu pai correu para atender o telefone e eu ouvi ele dizendo algo como, de jeito nenhum. Sabia que algo estava errado. Ele desligou o telefone e disse para ficarmos longe da porta, mas não explicou o porquê. Em vez disso, ele foi até a janela para espiar o alpendre da frente. Foi lá que ele disse que viu um homem agachado, batendo na porta e segurando alguma ferramenta afiada e grande. Meu pai gritou pela porta para o homem ir embora antes que a polícia chegasse, e então ele ligou para a polícia. Eventualmente, o homem do lado de fora desistiu e desapareceu. Quando meu pai estava no telefone com um vizinho, ele ficou sabendo que o homem, com aparência de morador de rua, estava vasculhando o galpão do vizinho e saiu de lá com um grande machado de corte. A polícia encontrou o homem enlouquecido vagando pelas ruas, e isso acabou sendo noticiado no jornal alguns dias depois. No ano passado, um homem chegou à porta da minha casa por volta das 9. Ele bateu na porta. Então chamei minha mãe e ela saiu para ver quem era. Vale ressaltar que moramos em uma área rural. Então visitas nessa hora são extremamente incomuns e estranhas. O homem conversou com minha mãe sobre como estava abrindo um negócio e perguntou se ela gostava de produtos feitos nos Estados Unidos. Em seguida, ele entregou a ela um recipiente de cloro como amostra. Ele voltou para sua minivan e a abriu para pegar o que ele chamou de aspirador de pó. Quando minha mãe viu outros 5 homens dentro do veículo, ela me disse para correr e pegar meu celular, já que não tínhamos telefone fixo. Não consegui encontrá-lo. Então peguei minha faca e fiquei de guarda na esquina. Ela jogou o recipiente para fora e ordenou que eles saíssem de sua propriedade imediatamente, ameaçando chamar a polícia. Eles aceleraram para fora da entrada e nunca mais vimos o carro novamente.